Eu assisti ao filme A Baleia, de 2022, com o ator Brendan Fraser, e no último dia 30/12, um brasileiro influencer, Gabriel de Freitas, de 38 anos e que chegou a pesar 380 quilos, faleceu, de acordo com as notícias, numa parada cardiorrespiratória. Depois de assistir o filme, eu fiquei já com muita vontade de vir compartilhar as minhas impressões, tanto pessoais como de médica cardiologista, e depois desse caso do Gabriel, eu fiquei ainda mais sensibilizada. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar as minhas impressões, tanto pessoais, tanto quanto as minhas opiniões como médica cardiologista, com os conhecimentos e trabalhos científicos que nós temos hoje. O Gabriel, ele ficou famoso por compartilhar a sua jornada de perda de peso sem o recurso da cirurgia bariátrica e sem medicações, mas com o apoio de uma equipe multiprofissional que reeducou os hábitos alimentares, introduziram atividade física e fizeram com que ele perdesse 193 quilos. Ele foi entrevistado pelo Google lá em 2017 e isso deu um grande boom para a carreira dele. Mas, depois de uma perda do pai e do irmão, o Gabriel ele teve um reganho de peso e voltou a pesar os 380 quilos. Isso é muito comum na obesidade, que é uma situação, uma doença crônica e recidivante. Ele voltou para o peso, o efeito sanfona. Então, no dia 30, foi noticiado que ele teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu. Como cardiologista, isso acaba sendo um termo genérico do que pode realmente ter acontecido e vai desde uma arritmia que ele possa ter apresentado, que culminou com a parada do coração, quanto a apneia do sono, que é a parada da respiração. O organismo, então, fica sem oxigênio no cérebro, no coração, e isso realmente pode levar a danos irreversíveis, e sem oxigênio o nosso organismo para. Agora, vamos conversar um pouquinho mais sobre o filme, que mostra com muito mais detalhes a jornada do personagem Charlie. O Charlie, ele trabalha como professor de redação online com a câmera desligada, ele não aparece para os seus alunos. E logo no começo do filme, a gente vê toda aquela situação caótica que ele vive dentro da casa dele, com dificuldade de mobilidade, e ele apresenta um episódio importante de falta de ar, dor no peito muito intensa, sudorese, que ele fica desesperado e até acredita que vai morrer. Nessa hora, um rapaz entra na sua casa e ele pede uma ajuda para que aquela crise vá passando. E a gente sente todo aquele desconforto do personagem junto. Depois, chega uma amiga dele, que frequentemente o visita todos os dias. E essa amiga é enfermeira. E examinando o Charlie, ela fala: Charlie, você está com água no pulmão. A sua pressão está 23/15. É algo assim. E ela diz: você está com insuficiência cardíaca, você precisa ir para o hospital. E o Charlie, depois de ter passado por aquela crise, ele se recusa a ir ao hospital. No dia seguinte, ele fez algo que me chama muito a atenção, que muitas pessoas fazem, que é pesquisar no Google. E ele pesquisou no Google insuficiência cardíaca e obesidade. E nessa hora da pesquisa, eu até correlacionei muito o que eu vejo no meu ambiente de consultório, que são os pacientes mais preocupados quando a doença acomete o coração. E o Charlie já colocou imediatamente na cabeça dele que aquela situação seria relacionada à obesidade. Muito provavelmente sim, porque a obesidade traz consigo riscos maiores da hipertensão, do diabetes e até mesmo da insuficiência cardíaca, que é quando o coração ele não tem a capacidade de bombear sangue adequadamente para suprir as demandas do nosso corpo. O filme é de 2022 e nessa época estavam acontecendo estudos usando medicações para tratamento de obesidade e que hoje nós temos como tratamento dessa condição da insuficiência cardíaca relacionada à obesidade. Em 2023, foram publicados trabalhos que demonstraram que a semaglutida ela é capaz de reduzir 17% de peso corporal e reduzir 20% as complicações cardiovasculares. E também melhora da qualidade de vida nos pacientes que têm insuficiência cardíaca. E vieram, então,
outros trabalhos que demonstraram a consistência desses achados e a gente vê isso realmente na prática clínica. A semaglutida tem o nome comercial de Wegovy para tratamento da obesidade, ficou famoso como Ozempic para tratamento do diabetes e também está na forma oral como Rybelsus. Esses são os nomes comerciais. E aqui uma atenção. A medicação ela não perdeu a patente, então vocês encontram somente com esses nomes comerciais nesse ano de 2025. Posteriormente, agora no final de 2024, nós tivemos a aprovação da tirzepatida, com o nome comercial aqui no Brasil de Mounjaro, para tratamento da apneia do sono em pacientes portadores de obesidade. Então vejam só, nós temos opções de tratamento para esses casos, com melhora da qualidade de vida e redução das complicações que nós vimos no filme e na vida prática. No filme, o Charlie também tem episódios de compulsão alimentar que chamam muito a atenção para quem nunca viu um episódio desse. Porque é angustiante ver a quantidade de comida que ele come justamente para se aliviar daquele fluxo de pensamentos tão grande que ele acaba tendo nas crises. E mais uma vez, compulsão alimentar tem tratamento, combinado com psicoterapia, combinado com medicação. A gente não precisa sofrer junto com o Charlie. Essa amiga dele que o visita, muitas vezes levava comida para o Charlie. E no começo do filme, eu cheguei a pensar, será que essa única vez que o Charlie come no dia uma quantidade grande de alimentos com alta densidade calórica? Porque a gente tem que levar em consideração também o acesso a alimentos. Muitas vezes as pessoas elas não têm acesso a alimentos frescos, seja por disponibilidade próxima, seja por delivery, como é o que o Charlie faz no filme. E a gente sabe que o delivery tem muito mais opções de alta densidade calórica, seja também por custo, porque esses alimentos eles têm um custo menor e boa parte da população não consegue ter um acesso de logística mesmo e financeiro a alimentos de menor densidade calórica e que tem mais valor nutricional, sejam mais saudáveis. Mas não, no decorrer do filme a gente vê que o Charlie acaba comendo, tendo outras refeições ao longo do dia, mas essas refeições elas não têm um ajuste nutricional para qualquer pessoa. Depois, em outro momento do filme, essa amiga leva para o Charlie uma cadeira de rodas. E é bonito ver os dois felizes, porque na verdade eles estavam comemorando a facilidade de mobilidade que o Charlie teria em casa. Mas eu imediatamente pensei, falei, nossa, mal sabem eles que na verdade isso vai empurrar o Charlie para uma piora. E aqui eu quero deixar 2 pontos. Primeiro ponto é que a prática de exercícios físicos faz parte da atividade do cardiologista. Mas os pacientes que estão descompensados, como era o caso do Charlie, com a pressão muito alterada, que estão com falta de ar para pequenos esforços, eles não estão liberados para fazer exercício físico. Mas também isso não quer dizer que tem que ficar em repouso, porque o repouso, o sedentarismo também piora a morbidade desses pacientes. É associada a piora pulmonar, maior risco de infecção como pneumonia, maior risco de ficar parado, desenvolvimento de trombose e tromboembolismo pulmonar. E reduzir a mobilidade desses pacientes com tamanha obesidade realmente vai piorar todo o quadro dele. O Charlie deveria estar mais compensado e ter um programa de adequação de exercícios físicos para o seu caso, para justamente manter o organismo dele mais ativo, porque qualquer movimento para pacientes assim já é, claro, muito difícil, mas é de extremo valor, porque o organismo deles precisa estar ativo. E, mais uma vez, temos trabalhos científicos que relacionaram o tratamento farmacológico da obesidade, o uso da semaglutida, redução de peso com melhora da artrite de joelhos em pacientes com obesidade. Mostrando, então, que esse tratamento ele é eficaz na redução de dor e melhora de qualidade de vida desses pacientes. Combinados, claro, com o treinamento físico, resistido, a musculação, treinamento funcional combinado com aeróbico. Esses pacientes, eles experimentam melhora da distância de caminhada, maior força.
E aqui eu quero deixar mais um ponto que tem rolado muito mito por aí. Ah, mas o tratamento da obesidade vai me fazer reduzir massa muscular. Reduz, sim, mas essa redução pode ser extremamente menor quando bem acompanhada de uma dieta ajustada em quantidade de proteínas. Porque o músculo do paciente com obesidade é um músculo diferente, ele é infiltrado por gordura e a contração muscular, ela não é tão efetiva. Então, a combinação do pilar remédio com dieta e exercício vai melhorar a qualidade desse músculo, sem tanto impacto na quantidade, na redução de quantidade. Ao longo do filme, o que chama muito a atenção são as perdas do Charlie. A primeira perda da família que ele tinha, da posição de trabalho que ele tinha. A perda depois do companheiro dele. A perda da filha que o reencontra. E o conflito que ele tem com a sua sexualidade. E ficou muito marcante depois no final, quando eu fiquei pensando, de como uma depressão não reconhecida e não tratada trouxe consigo todo esse peso, em dois sentidos. O peso psíquico e o peso físico que o Charlie desenvolveu. E aqui, a depressão, ela aumenta o risco cardiovascular, isso já é claro para nós. E tratá-la, então, melhora esse desfecho da doença cardíaca. Fica muito marcado que o Charlie, ele não procurava ajuda, ele não se permitia ajuda. Em alguns momentos, parecia que ele achava que não seria digno de ajuda, o que é extremamente falso. É um ato de muita coragem se levantar e aceitar a ajuda, pedir ajuda. Isso exige também muita força. No fim do filme, ele reúne todas as forças que tem e busca um lugar que talvez seja de conforto. Mas esse lugar pode ser aí ao seu lado, pode ser aqui na minha frente, pode ser um lugar que esteja aqui conosco. Não como a gente viu no filme com o Charlie. E nem como a gente viu na vida real com o Gabriel no fim do ano passado. A obesidade, então, traz consigo várias situações que vão desde o psíquico, o físico, muitas outras. E eu quis trazer para vocês nesse vídeo um pouco da minha visão pessoal, um pouco da visão de vida e a visão como cardiologista à luz dos conhecimentos e trabalhos científicos que a gente tem hoje. E em momento nenhum a gente está falando de normalizar o peso. Por quê? Obesidade é doença crônica, recidivante, o efeito sanfona comprova isso. E perdas tão pequenas quanto 5% do peso já começam a trazer benefícios sobre a saúde do paciente. E perdas maiores de 10% já trazem melhora na pressão arterial, no controle do colesterol, do diabetes, na melhora da mobilidade e qualidade de vida. Independente de a gente normalizar o peso. E a gente traz um conceito que tem que ficar cada vez mais forte, que é a da obesidade controlada. Da mesma forma que a pressão de alguém que você conhece que toma remédio fica controlada. E muitas vezes ela esquece que tem hipertensão arterial. Mas a obesidade, ela fica muito marcada. A gente precisa comemorar essas conquistas que não precisam ser grandiosas, não precisam chegar numa televisão, podem estar aí presentes pequenas no seu dia a dia. O que a gente precisa normalizar cada vez mais é o diálogo, é a conversa, é a abertura e a informação de verdade, sem radicalismos, porque isso pode comprometer muito a sua saúde física e a saúde mental. Comenta aqui o que você achou desse tipo de vídeo, vamos conversar sobre esse tema que provocou várias reflexões aqui em mim.